Aí está o tema do sermão da manhã de hoje, o melhor presente para uma mãe. E eu quero já dizer que eu não tenho nenhum contrato firmado com qualquer uma dessas lojas, viu? Desses dias. Mas eu queria de fato tratar dessa questão. O que há de mais significativo para um coração de uma mãe? E o texto aí está, o texto é conhecidíssimo, é aquele texto que fala sobre a mulher virtuosa. Mas notem que nós não vamos trabalhar com todo o texto. Eu quero dar ênfase especialmente à forma como o capítulo da mulher virtuosa termina. Os versos de número 28 até o verso de número 31. Está escrito assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Bom, eu já vou responder à indagação. Sim, e qual é o presente que mais de perto toca o coração de uma mãe? Eu entendo, sabem, meus irmãos, que nada alegra mais o coração de uma mãe do que ser alvo do carinho de sua família. Não é verdade? Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aquelas que são mãe. Não há, de fato não há. E quando eu leio o texto sagrado, eu fico extremamente feliz. Porque no versículo de número 28 está escrito assim, vejam: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia. Conseguem observar que este reconhecimento, que este elogio, ele começa dentro de casa? E começa primeiro com os filhos, e depois se estende o texto sagrado e alcança o marido. Já imaginaram uma mulher que é constantemente elogiada pelos filhos? E além de ser elogiada pelos filhos, é reconhecida também assim pelo marido. Minhas irmãs, isso não é um céu na terra? Diga se não é. É por isso que quando eu li esse texto, eu comecei a perceber que esse é um movimento único, esse movimento de reconhecimento daquela mulher que é mãe dentro de sua casa. Isso acontece, porque eu posso até imaginar alguns cenários onde filhos se levantam e elogiam esta mulher, mas o marido não consegue enxergar nenhuma das suas virtudes. Ou quem sabe o contrário, onde os filhos são indiferentes, mas o marido é aquela criatura presente, é um Elcana que diz à mulher: olha, eu não tenho um valor maior do que 10 filhos para você. Ou ainda aquela situação, acho que tétrica, não é, irmãos? Com aquela mulher que não é nem elogiada pelos filhos, nem tampouco pelo marido. Mas aí eu volto para a mulher do capítulo 31, porque ela tem a alegria de ouvir dos seus filhos este reconhecimento, mas também do seu marido, o pai dos seus filhos. Agora, observem o que diz o texto: seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia. Essa tradução é da Nova Versão Internacional. E essa palavra que aqui é traduzida por elogiar, significa brilhar, iluminar. É como se filhos e marido colocassem holofotes na vida daquela mulher, naquilo que ela tem de melhor. Sabe, é o reconhecimento da virtude, é permitir que o outro brilhe, é reconhecer isso, é tornar isso claro. Isso é maravilhoso, irmãos. E nesse texto ainda há um dado muito interessante. É quando o texto diz assim que seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também. Essa coisa de se levantar, pode avançar, isso. Essa coisa de se levantar não é simplesmente um gesto de alguém que está sentado e se colocando de pé. É bem verdade que muitos trabalham tão somente nesse tipo de leitura. Mas eu estive lendo alguma coisa sobre isso. E ele é um ministro anglicano irlandês, nasceu em 1821, faleceu em 1910. Ele contribuiu muito com comentários bíblicos maravilhosos. O nome dele é Andrew Fawcett. Está escrito em um dos seus textos, onde ele diz assim, interpretando esta passagem: a expressão se levantam
é usada para indicar a entrada na vida pública. O que ele sugere? É que essa expressão, que em outros textos também aparece com esse sentido, na verdade, talvez queira significar aquele momento em que aquele filho deixa de ser criança e assume a sua própria vida, chegou à maturidade. Se isso for verdade, o que é que o texto está sugerindo? É que aquela criança que cresceu debaixo do amor de uma mãe, do cuidado de uma mãe, quando ele amadurece, quando ele cresce e deixa a casa, ele reconhece que ele se tornou o que se tornou em função de ter sido abençoado por aquela mulher. Então ele se levanta, ele assume uma posição na sociedade, ele deixa a casa, ele se torna um homem, ela se torna uma mulher, mas o seu coração carrega uma gratidão absurda pela vida desta mulher, desta mãe. E eu não sei se você também já percebeu o que é que esses meninos dizem em casa desta mulher. Já percebeu o que é que eles dizem? Numa outra tradução, da Almeida Corrigida Fiel, diferente da Nova Versão Internacional, está assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Me responda você, o que significa bem-aventurada? O quê? Mais do que feliz. Então o que é que os meninos dizem da mãe? Minha mãe é uma mulher feliz. Eu fico tão impactado com isso, irmãos, de que aqueles meninos que cresceram dentro de casa reconhecem a felicidade do coração de sua mãe. Minha mãe é uma mulher feliz. Eu não sei se você tem hoje como dizer isso acerca de sua mãe, porque eu tenho conversado, eu tenho ao longo dessa vida pastoral, encontrado muitas mães cujas lágrimas rolam, descem de sua face em função de preocupações com seus filhos. Mas quando eu vejo um filho olhando para a mãe, dizendo: mãe, você é uma mulher feliz, isso faz uma diferença enorme. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei quantos filhos estão aqui, mas as suas mães não moram, não residem aqui em Maceió. Levanta a mão só para eu ver aqui. Quantos são? Ok. Eu queria um favor seu. Pode ser? Me ajuda nisso? Pode me ajudar? É o seguinte, você já percebeu o poder que tem um elogio? Pode avançar? O poder que tem um elogio. Pode avançar? Isso, não chegou ainda lá? Chegou, é só avançar. O próximo slide. Isso, o poder de um elogio. Você já imaginou qual é o poder? Eu acho que ele ficou emocionado, viu, Lu? Isso foi Lu que desestabilizou o rapaz, naquela declaração toda de amor. O poder de um elogio. Deixa eu lhe dizer, eu quero fazer um desafio a você, cuja mãe não está aqui em Maceió, você não vai poder vê-la. Eu não sei se ela fica com o celular na mão, mas eu queria desafiar você. Manda uma mensagem para essa mulher agora. Pode fazê-lo. No culto hoje está liberado você pegar somente esses filhos cujas mães não estão aqui, não estão no culto, ou não estão na cidade, estão longe. Chega lá, eu não vou dizer a palavra, porque eu já sei que tem gente que hoje, para fazer uma declaração de amor, vai no Google, né? Aí pergunta. Eu já vi gente em celebração de casamento, cerimônia dos votos. Eu já vi noivos do pastor, encontrei um negócio na internet que eu vou dizer. Eu digo: meu amigo, não faz um negócio desse não, porque ela vai descobrir em algum momento e aquilo vai perder todo o encanto. Coloca uma palavra para sua mãe. Elogia sua mãe por alguma coisa que vocês viveram juntos. Música para elogio de mãe, por favor, Michael. Porque esse pessoal precisa se inspirar, não é? Pois bem, pensa aí numa coisa que você precisa reconhecer na vida de sua mãe e manda essa mensagem. Eu não sei quantas mães vão estar ligadas agora na internet para receber essa mensagem. Mas se alguém tiver a oportunidade de receber a resposta, me faz só um sinal dizendo: pastor, ela respondeu. Eu sabia que isso poderia acontecer ou não, viu? Quando eu pensei em colocar isso no sermão, mas, hein? Chegou uma resposta. Diego, onde é que está ele? Diana Camila. Chegou a resposta aí, Diego? Vem cá, eu vou pedir. Vem cá, eu vou botar ele no... Talvez uma pergunta assim: tá tudo bem, meu filho, né? Vem cá, Diego, o que é que aconteceu aí? Me conte. Ela respondeu já? Típico de mamãe. O que foi que ela mandou? Mandou figurinhas, beijos, corações. Disse que depois da igreja a gente vai se falar. Mas
agradeceu aqui, emocionado. Olha aí, coisa de mãe, né? Figurinha. Pronto, agora você já... Alguém mais recebeu resposta de mãe? Mandei e ela já respondeu. Só a mãe do Diego é em... Você... Oi. A sua mãe está respondendo em 90 anos. Eu estou dizendo, é gente jovem, irmãos. Que fica... Ela é membro Farol Online. Ela está respondendo. Mas alguém recebeu resposta, não fica constrangido não. Tem alguém? Ninguém respondeu. Essas mães não estão fora da... Estão preparando almoço para receber essa criatura então, né, gente? Daqui a pouco, Idalina, a gente vai ouvir o que foi que a sua mamãe respondeu. Sabe o que é que eu quero, irmãos? É transformar isso que a gente leu na palavra em uma prática. Sabe, elogiar, reconhecer o valor, isso tem um significado tão grande. E isso não alcança somente a questão dos filhos. Avança mais uma vez, prestem atenção aqui ao texto. A Bíblia diz o quê? E aqui eu quero até dar uma palavra aos irmãos. Essa é a declaração do marido, viu? Eu vou pedir que os maridos, por favor, se você tem com essa mulher um filho, por favor, leiam juntos comigo. Muitas são exemplares, mas você a todos supera. Bom, né, irmã? Agora, deixa eu dizer uma coisa aos maridos. Aqui nessa declaração, tem um problema terrível que é a respiração. Eu soube que este homem, avança uma vez só. Este homem, quando foi dizer isso, sabe aquela vírgula? Quase que cria um problema. Porque ele para e diz assim: muitas mulheres são exemplares. Ela já ficou com raiva. Não é, irmãos? Aí a vírgula tem que ser rápida, viu? É só uma sugestão. Emenda logo a sentença para não ter problema. Mas você a todas a supera. Agora deixa eu dizer uma outra coisa. Você está vendo aquela palavra ali, a palavra exemplares? Isso, mais uma vez, isso. Essa palavra exemplares. Curiosamente, meus irmãos, essa palavra na língua hebraica é kail. E essa palavra é a mesma que é usada no versículo 10. Que a gente acostuma a ler como virtuosa. Eu quero só que você entenda que a palavra do marido é a resposta àquela indagação que é feita no versículo 10. No versículo 10, você se lembra o que é que estava escrito? Está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? Passa todo o texto. E quando o marido fala, ele diz: olha, tem muitas mulheres virtuosas, mas você é melhor que todas elas. A gente lê o texto e imagina que aquela pergunta do versículo 10, ela passou sem que ninguém respondesse. Mas é um grande engano, meus irmãos. É um grande engano. O marido se encarrega, assim, de responder: eu tenho uma mulher. Existem muitas mulheres exemplares, virtuosas, mas, meu amor, você supera a todos. E aqui, na tradução do versículo 29, da Almeida Corrigida Fiel, é usada não a palavra exemplar, mas a palavra virtuosa, que ele diz assim: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente, a mais excelente. E aqui, já que nós usamos a participação masculina, eu vou precisar que você me diga recita comigo, os homens, por favor, eu vou explicar depois. Você vai dizer assim: a minha coroa é virtuosa. Irmãs, não fiquem chateadas com o pastor, porque eu estou citando o que está na Bíblia. A Bíblia diz assim, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, quando você não souber fazer uma declaração de amor, você olha para sua mulher e diz: você é a minha coroa. Entendeu? Então, é uma questão bíblica isso, irmãos. É uma questão bíblica e está escrito que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Eu já vi, tente dizer uma vez, pense em dizer isso para você ver. Mas, irmãos, observem que tudo no texto sagrado e nessa expressão nos convida a falar, a não silenciar diante daquilo que sentimos. E aqui a ideia de coroa tem a ideia não somente de realeza, mas de conquista, daquilo que foi conquistado.
As coroas que eram dadas para os corredores eram símbolo disso. É como se ele dissesse: olha, você é o meu maior presente. A maior conquista da minha vida é você. Você é a minha coroa. Então, quando seu marido lhe disser isso, não fique com raiva. Mas aí avançamos no texto bíblico para uma outra perspectiva. É quando a gente começa a pensar em qual seria a maior de todas as virtudes. O texto vai nos responder, porque se você já leu o texto, a partir do versículo 10 fala-se da mulher virtuosa, e então você vai encontrar uma série de verbos em que aquela mulher virtuosa é o sujeito. Eu só listei aqui alguns. Ela faz o bem, ela busca, ela trabalha, ela traz, ela levanta-se, ela distribui, ela examina, ela planta, ela cinge, fortalece, ela vê, ela estende, ela não teme, ela faz segunda vez, ela faz terceira vez, ela fala, ela está atenta. Esta mulher é o sujeito do texto sagrado até o versículo 29. Só que quando chega o versículo de número 30, e somente no versículo 30, dois aspectos que são tratados como se fossem essenciais para uma mulher, são finalmente citados. E quais são? A beleza é enganosa e a formosura é passageira. A beleza aqui, talvez a melhor palavra seja charme, viu, irmãs? Seja charme. O charme é enganador e a formosura é passageira. Enganosa aqui é no sentido de ser falso mesmo, viu? E sinceramente, meus irmãos, eu já vi algumas... Já viram aquelas negócios, antes da maquiagem, depois da maquiagem, você para assim e diz: não... Se aquela criatura lavar esse rosto, tirar tudo isso, não pode. Isso deveria ser proibido, viu, irmãos? Isso deveria ser proibido. Aí o texto diz: olha, a beleza é enganosa e a formosura. A palavra passageira aqui é névoa, é neblina, é algo que não permanece, é transitório. E o curioso é que durante os 29 primeiros versos deste capítulo, não se trata da beleza de uma mulher, não se trata da formosura de uma mulher. Mas eu insisto, e qual é de todas as virtudes a mais excelente? Na continuação desse versículo 30 está escrito assim: mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, onde está a base de todo o elogio, de todo o reconhecimento? No temor que aquela mulher manifesta para com Deus. Uma mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. E novamente eu volto a lhe dizer que a palavra traduzida aqui por elogiar significa brilhar. E o texto, portanto, está dizendo que o brilho de uma mulher está em sua espiritualidade, está no temor que ela tem do Senhor. Não importa se ela faz, se ela atende, se ela cinge, se ela trabalha, se ela está atenta. Não importa o desfecho, a agenda daquela mulher. O que mais de significativo existe é que a mulher é uma mulher temente ao Senhor. E aí o texto sagrado, avance uma vez, por favor. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da casa. Avance só uma vez. Isso. Aí o texto vai dizer o quê? Que ela receba a recompensa merecida. Só que numa outra tradução diz: dai-lhe do fruto das suas mãos. O que o texto está dizendo, irmãos? Que o texto trabalha com o elogio como uma recompensa. E aqui é a única vez no todo o capítulo em que essa palavra, ou que o conceito de recompensa aparece. Ela trabalha, ela acorda cedo, ela faz o bem ao seu marido todos os dias, tudo. Não há nenhuma recompensa no texto. Não diz o texto sagrado que ela faz isso, e porque ela faz isso, ela recebe aquilo, porque ela faz... Não, somente no final. E aí o texto me permite dizer que a verdadeira recompensa de uma mulher é ser amada, é ser reconhecida dentro de sua casa. Não é outra coisa. O que uma mulher, uma mãe espera dos seus filhos é que os seus filhos a vejam como uma mulher feliz e que seja um motivo de felicidade no seu coração. É ter um marido ao lado, o pai dos seus filhos, que olhe para ela e valorize o seu trabalho, que seja encantado por aquilo que ela é como mulher e especialmente de sua relação com Deus. E aqui, avance uma outra vez. Veja agora a segunda parte do versículo 31, pode avançar. Quando diz assim: e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha, é tão interessante porque por duas vezes a palavra elogiar
já apareceu. Agora aparece uma terceira vez. Agora notem só uma coisa, avance uma outra vez. Na tradução da Nova Versão Transformadora, essa segunda parte aparece assim, que as suas obras a elogiem publicamente. Depois, outra tradução, e que seja elogiada por todas. Mais uma tradução, e que de público as suas obras a louvem. Mais outra, e deixe a seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. Você consegue entender então o que é que o texto está nos sugerir? Quando o texto fala da porta da cidade, está falando do lugar de maior movimento. Era o lugar onde era estabelecida justiça na cidade. Se tinha algum caso, levava para onde? Para a porta da cidade. Tudo que acontecia na porta da cidade. Era o lugar por excelência, o lugar público por excelência, onde tudo acontecia. Aí o que o texto está mostrando? É que há uma transição, irmãos, do elogio que acontece dentro de casa e do elogio que acontece na porta da cidade. E aqui, deixe-me lhe dizer, eu às vezes fico tão constrangido quando eu escuto mulheres, esposas falando dos seus maridos, maridos falando de suas esposas, nas portas da cidade, mas sem lembrar nada que seja positivo. Eu fico constrangido, não sei se você já passou por isso, mas é constrangedor. O que o texto está dizendo é que quando o ambiente é assim, saudável, de elogios, sabe o que é que a gente vai dizer lá na porta? Meu marido é especial, minha esposa é divina, é uma mulher virtuosa, todas ela excede. É esse que precisaria ser o discurso. E o texto está associando diretamente às obras de suas mãos. Não é uma palavra sem fundamento, sem verdade, sem sinceridade. Porque não adianta você sair daqui dizendo, então eu vou passar a partir de hoje, eu vou passar a elogiar. A gente sabe quando o elogio é sincero e quando ele carece de sinceridade. Quando ele está dizendo isso por alguma razão, quando ela está dizendo isso por algum interesse. E a última coisa que a gente quer na vida é algo assim. Por isso, eu queria hoje desafiar a mim mesmo e a vocês, elogie. Já chegou a resposta, Idalina? Ela agradeceu, disse obrigado, e como toda mãe, o que é que ela fez? Mandou um emojizinho, mandou um coração para ela. Com 90 anos, é isso? 90 anos, e está assistindo também o culto, participando. Grande abraço. Elogie. A palavra, portanto, chave seria essa: reconheça. E não tenha constrangimento de falar aquilo que de fato é bom. Eu tenho aprendido que quando alguém reconhece, quando alguém elogia, aquela pessoa que foi reconhecida, que foi elogiada, há um processo de renovação das forças. Você pode estar cansado, terminou uma faxina, terminou de fazer isso, terminou de fazer aquilo, deu banho no menino, blá, blá, blá. Aí ele chega, se encontra, diz, minha filha, você é uma mãe e tanto. Essa mulher dá banho novamente nas crianças todinhas, vai preparar de novo as coisas todinhas, somente motivada por aquela palavra de reconhecimento. Vou mais longe, elogie, porque o elogio, ele traz o sentimento de que valeu a pena, de que alguém notou, de que alguém percebeu, porque é horrível, irmãos, quando as pessoas não notam aquilo que de certo eu faço, mas que lembram-se, conseguem identificar tudo aquilo que eu deixei de fazer, ou aquilo que não ficou tão bom, ou aquilo que eu fiz de errado. Elogie, sabem por quê? Porque o elogio muda comportamentos. Às vezes a gente pensa que a mudança de comportamento de um filho virá pela reclamação, pela crítica constante. Às vezes é uma palavra de elogio, quando ele acertou, ou acertou em parte, funciona como motivação muito maior do que qualquer outra coisa. Elogie, porque o elogio, ele eleva a autoestima, irmãos. Ele eleva a autoconfiança daquela pessoa. Tem tantas mulheres hoje passando por processos, há pouco como nós vimos, de depressão, de ansiedade, porque estão se sentindo sozinhas. Mulheres que deixaram de trabalhar, se dedicaram à família, fizeram as suas escolhas, e hoje olham, a única coisa que queriam era dizer assim, olha, valeu, viu, mãe? Eu me sinto abençoado porque um dia eu fui a sua escolha. A senhora abriu mão disso, abriu mão daquilo, começou a trabalhar meio expediente, voltou a trabalhar em casa, depois você sai. Sabe, elogio. Mãe, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. A senhora sai de manhã para trabalhar, trabalha à tarde, deixa o almoço pronto, chega em casa, ainda vai fazer as coisas. Gente, isso é tão importante. É por isso que eu estou dizendo tudo isso,
Mas vocês notaram que não fui eu que coloquei a palavra elogiar no texto sagrado. E eu não fiz isso por 3 vezes. É o que está escrito na palavra do Senhor. E aqui, a gente já fez isso algumas vezes no culto. Eu vou precisar da sua ajuda de novo. De novo. O que é uma mãe? Minha mãe é. Ainda está lá no elogio, é? Pronto. Minha mãe é. Minha mãe é. Aí está o QR Code e você vai poder. Coloca uma palavra para sua mãe. Minha mãe é. Música para minha mãe é. Por favor. Por favor. Eu mandei também um link de uma página onde a gente pode acompanhar o resultado. Se não conseguir colocar aí depois, agora eles estão pegando o QR Code, eu posso conferir daqui, tá? Não há problema não. Mas eu posso conferir daqui também. E aí a gente vai atualizando e a gente vai vendo como é que ficou. Minha mãe é dedicada, amor, alegria, inspiradora, força, figura. Uma figura, eu achei interessante. Forte, amorosa. Quem mais respostas chegando, já atualizando aqui. A palavra forte é a palavra até aqui mais mencionada. Minha mãe é linda, dedicada, abençoada, resiliente, bobinha. Batalhadora, esforçada, mulher de oração, inspiração. Minha mãe é ansiosa, viu gente? Eu não sei quem foi essa mãe aqui. Inspiradora, exemplo, virtuosa, amor, sábia, guerreira, paciente, mulher maravilha, maravilhosa. Atualizando de novo. Deixa eu ver se outras expressões surgiram aqui. Minha mãe é, gente, quanta coisa que minha mãe é. Muito dedicada e forte. Alguém colocou aqui saudades. Protegida, incrível e solidária. Uma mulher de Deus, deslumbrante, ajudadora, cuidadora, carinhosa, a melhor, extraordinária, esperta, serva fiel. Minha mãe é braba. Alguém colocou, viu? Auxiliadora, eu não sei se foi a irmã, algum dos filhos da auxiliadora, me botaram aqui, minha mãe é auxiliadora, por amor, oração, determinação, admirável, engraçada, resenheira. Quem que será essa mãe resenheira, gente? Esforçada, misericordiosa, a melhor mãe do mundo. Lutadora, vaidosa, a guerreira mais linda, gentil, prova do amor, orgulho, valente, verborreica. Fala demais, viu? Essa aqui, charmosa, próspera, sensacional, leoa. Olha, gente, a palavra forte está perdendo para a palavra linda, viu? Para a palavra linda, amorosa, dedicada, fé, guerreira. Vou atualizar de novo, que eu agora estou curioso para ver se mais coisas chegaram aqui. Deixa eu ver se chegaram outras. Se conseguir colocar a tela do computador, põe. Linda, exemplo, eu já li, deixa eu ver. Surpreendente, ajudadora. Alguém botou aqui completa, apoiadora, acolhedora, solidária, prova. Isso é tão lindo, gente. Divertida, policial. Minha mãe é policial. Não sei se é não sei qual foi o sentido da palavra, viu, irmãos? Não sei qual foi o sentido da palavra. Brilhante, muito bonita, razão, extravagante. Doação, paciente. Muito bem. Eu vou depois publicar essa nuvenzinha para os irmãos. Eu vou colocar isso, porque isso aqui é inesquecível. E aí eu vou colocar, e a minha sugestão é que você, como mãe, vai tentar se achar no meio a todas essas palavras, tá bem?